Ei! Pick out your partner. Olá, hoje pela manhã, por prevenção, resolvi fazer mais um teste de Covid. Aliás, faço testes de Covid regularmente. O resultado saiu agora e foi positivo, infelizmente. Por orientação do médico infectologista Davi Wick, cancelei imediatamente toda a minha agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual. E os compromissos virtuais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Quero dizer que estou me sentindo bem, aliás, muito bem e disposto. E eu tenho convicção do que está me protegendo contra o agravamento da doença é a vacina do Butantan, que já tomei 2 doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina. O meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados. Sigam respeitando os protocolos, como o uso de máscaras, álcool em gel, lavar as mãos e, se possível, distanciamento social, pois todos estão suscetíveis a serem infectados, mesmo que vacinados. Não importa a vacina, todas as vacinas são boas. As vacinas evitam o agravamento da doença e não a infecção. Vacinas salvam vidas. E para aqueles que ainda não tomaram a vacina, o meu caso também serve de exemplo para demonstrar a importância da vacinação para evitar que a doença se agrave, levando a pessoa à internação ou até mesmo à morte. Continuarei sendo acompanhado pelos médicos, especialmente pelo Dr. Davi Wick, com a certeza de que a vacina está me protegendo, assim como hoje protege a milhões de brasileiros. Fiquem bem, por favor, se protejam. Se vacinem. 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 Cara, eu lembro que semana passada eu conversei com uma amiga minha, né? A gente tava tecendo aí algumas conversas aleatórias. Então ela do nada me perguntou se eu havia me vacinado, né? Ou então se eu me vacinaria. Eu falei que não estava vacinado, não estou vacinado e não vou me vacinar. Isso aí não vai acontecer nunca, né? Obviamente em relação a essa doença. Então ela meio que ficou escandalizada com isso, né? A impressão que ela... Bom, a gente estava falando pelo telefone, né? Mas do jeito como ela agiu, deu a impressão de que ela estava escandalizada, né? Por detrás da linha. Então ela havia dito que, né, o porquê que eu não iria me vacinar. E respondi, falei que, bom, essas vacinas aí foram criadas há pouquíssimo tempo. Então ela havia dito que, mas acontece que a tecnologia, ela contribuiu bastante para que as vacinas fossem feitas em tempo recorde, né, e tudo, né, todo esse negócio aí que os defensores da vacina, os pandemínios de plantão, eles justificam, né, para justamente validar, que eles justificam para validar, né, por que as pessoas têm que se vacinar contra essa doença, né, e tudo. Então eu falei com ela que eu não vou me vacinar, certo? Mas ficar enfatizando isso aí para quem você ama é complicado, né, cara? Porque, pô, é uma pessoa na qual eu admiro bastante. Então ficar discutindo ainda mais por algo, não que seja algo tão trivial, né? Mas esse assunto eu até entendo que tudo acerca da doença, né? Todo esse hype aí, ele vai demorar para ir embora. É capaz que vá embora o que? Lá em 2023, né? Mas eu acho que talvez não, cara, porque em 2002, em 2022 o Bolsonaro será reeleito, né? Então eu creio que ainda vão puxar mais ainda essa brasa ainda do hype em torno da doença, né, e tudo, enquanto tem diversos países pelo mundo aí que se reconstruíram, certo? Em relação justamente a você ter cuidados, né, para não ser infectado e tudo, né? E só que no Brasil, bom, não só aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil é um dos países também que continua com essa politicagem, né, em torno da doença. As pessoas que fazem toda essa politicagem mesmo, né, os pandemínios, né, os corona lovers, que são a mesma coisa, eles não estão nem aí para as pessoas, cara. É claro que tem alguns realmente se importam, mas a maioria deles, ainda mais os midiáticos, cara, eles não estão nem aí pro povo. Você pega igual o tipo que, cara, eu não lembro quem é que falou isso aí, cara. Isso aí eu vi um vídeo, foi semana passada.
Pô, é que essa pessoa havia dito, eu acho que foi o comunicador, não sei se foi o Siqueira Júnior, eu acho que não, porque eu também assisto ele. Então, esse comunicador aí, ele havia dito que realmente o pessoal que está na mídia, né, que pede para que as pessoas fiquem em casa até hoje, né, eles não estão nem aí pro povo, por quê? Porque por um lado eles fazem isso aí, né, especialmente pro pobre que é fã deles, né, esse pessoal aí que é ator, né, e tudo mais, mas por outro lado, né, eles ficam postando lá no Instagram, né, as suas viagens, né, as suas iates, né, as suas idas a praias paradisíacas, certo? E aí você vê a esquizofrenia disso tudo, cara. Você vê essa esquizofrenia, certo? Só cai nessa quem é fã fanático. Mulher tá cheia de problema. Cara, Nem mas gosta do marido. Porra, irmão. Olha essa é porra. por isso que vem depressão, é por isso que vem Claro. tristeza, porque a pessoa ela tá vivendo, ela sabe que ela tá vivendo uma mentira, vende como mentira e ela não pode nem passar pela cabeça dos seguidores que ela tá mal, que ela não se sente bem às vezes, Ô, Vilela, porque ela tá vivendo uma vida irreal, cara. quem era teu ídolo quando você era moleque? Moleque, mas de futebol, de qualquer coisa? Qualquer coisa. Ah, cara, na música, pô, Humberto Gessinger, dos Engenheiros, Senna. futebol era um Neto, Senna, Neto, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. É. Desses 4 caras que você citou, quando você era criança, você tinha acesso a quanto eles ganhavam? Claro que não. Você tinha acesso a onde eles moravam? Nada, Você sabia cara. o carro que eles dirigiam? Cara, era louco. Você sabia né? o que eles comiam? Nada. Sabe por quê? Você só gostava deles, eles não faziam você se sentir um merda. É. Agora, quando você gosta de alguém, você segue essa pessoa e essa pessoa passa a mostrar o dia a dia dela incessantemente. Nossa. Só que esse dia a dia dela, irmão, Às vezes é uma merda, é chato. mas eu tô te pisando, cara. Tô te pisando na pandemia, mano. Esses artistas aí, que falam pra caralho, eu pergunto isso pra eles. Cadê a empatia de vocês na hora de mostrar? Noronha! Ô, tá todo mundo quebrado na pandemia, ô cuzão. Por que tu tá mostrando essa porra? Aí você gera nas pessoas uma sensação de minha vida é boa, mas eu nunca vou ter uma vida que agora eu sei que eu poderia. Porque você não sabia que você poderia ter a vida do Neto, porque você não sabia qual era a vida dele. Ele havia dito isso aí, cara, e faz 100% sentido. É por isso que eu acompanho o cara. Não porque ele fala as coisas que eu quero ouvir, mas ele fala coisas, né, pés no chão. É um cara bastante pé no chão. O único mal é ele ser Pacheco, né? Mas de resto. Aí então, bom, aí eu falei pra essa pessoa ali, falei pra amiga minha que eu não vou me vacinar, né? Mas também não queria discussão, cara. Certo? Até porque, é como eu falei, né? Você discutir com quem você ama é algo complicado, cara. Tipo que também tem que ficar pisando em ovos ou então você ficar quieto. Ou você pisa em ovos, né, pra você falar sobre essa situação aí, ou então você ficar calado, né? Foi o que eu fiz, eu fiquei calado, certo? Esse papo todo envolvendo vacinas até me lembrou de um dito do Paulo Figueiredo, que, bom, é um cara que fala de política, né, um comentarista político que até pouco tempo já... Ele estava na Jovem Pan, né, mas acontece que ele teve uns contratempos lá com um diretor lá, certo, que queria pautar o que ele falava, então ele acabou saindo, né. Mas ele continua falando de política, ele tem o seu canal no YouTube, ele recentemente também está dando entrevistas aí para diversos canais, certo? Ele deu entrevista lá pro Terça Livre, que todo mundo sabe que é o Lavete, né? O pessoal do Terça Livre é o Lavete. Deu pro canal Tragicômico, né? Que inclusive aquele Wagner Tomazoni lá, eu não sei, não que eu não gosto do cara, né? Ele também é de direita, né? Entre aspas, né? Mas acontece que tanto ele quanto aquela Ayu Brasil, que inclusive era namorada dele, não sei se ainda é, eles são meio vazios, cara. A impressão é que ambos são meio vazios, certo? Inclusive no ano passado, quando a gente estava na primeira quarentena, eu vi a participação dela lá no Flow. Eu vi quase todo aquele, entre aspas, podcast, né? A participação dela lá, então vi que tanto ela quanto aquele Tomazoni lá são meio vazios, cara. Não que sejam pessoas ruins, eu creio que não sejam, mas não sei, acho que são pessoas que, ao menos na minha opinião, bom, eu ia falar que não tem conteúdo, mas acho que se você coloca como vazios e não tem conteúdo, são praticamente a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa.
Então o Paulo Figueiredo, ele sempre deu a entender de que as pessoas que desconfiavam em relação a essas vacinas aí, contra essa doença aí, seriam anti-vacina. Não, cara. Inclusive eu falei num comentário lá, de um vídeo aí, né, onde ele deu a entender, né, justamente isso. Eu falei, não, as pessoas simplesmente não querem tomar essas vacinas aí que foram feitas ontem, certo? Essa doença aí foi criada ano retrasado e a China, né, o que exemplificando a Coronavac lá, pô, ela já havia criado essa vacina aí em menos de um ano, né? Você pega tanto essa quanto as demais aí foram criadas em tempo recorde, cara. Não tem como você acreditar, não tem como eu acreditar, não tem como, não há como muita gente aí que provavelmente também está na mesma situação do que eu, né, que na situação de desconfiança, não há como esse pessoal acreditar, cara. Inclusive existem diversos casos aí de trombose, de outras complicações que as pessoas que foram vacinadas acabaram sofrendo, né? Aí você pega que, pô, Eduardo Paes, que o João Botox, que recentemente falou que foi infectado pela segunda vez, né, eles estão, ambos, aí estão promovendo uma espécie de corrida aí para ver quem vacina mais as pessoas. Tipo que recentemente o próprio Eduardo Paes, ele deixou claro esse tipo de intenção. Aí você saca que, pô, novamente, esse pessoal não tá nem aí pras pessoas, cara. Esse pessoal não tá nem aí pras pessoas, eles não estão nem aí, em o que? Em te inocular uma vacina experimental, te tratar como um ratinho de laboratório. Você acha isso aí certo? É por isso que tem, em relação ao Eduardo Paz, é por isso que tem gente aí que quando chega perto dele, os caras, eles botam pra fora o que sentem, né? Tipo o que aconteceu alguns anos atrás, aí foi na primeira gestão do Paz, aí quando um escritor carioca chamado Bernardo Boticai, o vulgo Botica, né? Um escritor índio, né? Aí topou com o Eduardo Paz em um restaurante, aí justamente botou pra fora o que sentia em relação ao cara, chamou o cara de bosta e tudo. Aí, pelo que eu li aí, os seguranças do Eduardo Paes seguraram esse escritor aí, que é magro, né? Magriça pra caraca. E o Eduardo Paes investiu, contra esse Botica aí, dando soco, né? E tudo, certo? E, porra, cara, eu acho que pra alguém que é um péssimo político, certo? A pessoa, ela tem que se deixar ser xingada, cara, né? Porque, pô, a pessoa tem que reconhecer que tá fazendo besteira, né? Tem que reconhecer que tá fazendo besteira, pedir desculpa e não fazer mais. A gente tá tratando de político, né? Você acha que algum político brasileiro vai fazer esse tipo de coisa? Claro que não, né? É claro que não. Aí, pô, aí você pega essas situações aí, né? O Paulo Figueiredo dando a entender, né, que como eu falei, que as pessoas que desconfiam em relação à Coronavac e as demais vacinas aí são anti-vacina. Sendo que ele já falou, inclusive, em uma entrevista lá com o Alessandro Santana, vulgo Negão, né, que as pessoas de direita elas estavam procurando alguém, um político, né, alguém que pudesse satisfazer, que pudesse personificar, né, que pudesse o que fazer as suas, entre aspas, maldades, né, que pudesse fazer as vontades no tipo que em um ponto de vista de maldade. Aí eu já havia dito, né, em um vídeo que, pô, o Paulo Figueiredo ele tava errado, cara. Tava errado porque e você pega que o cara ele já morou aqui no Brasil, ele já deveria conhecer os anseios do povo, cara, né? Porque o povo mesmo, o povão que é conservador, né, o povo brasileiro é conservador, ele não quer maldade, cara, ele não quer fazer revanchismo, certo? Ele só quer coisas básicas, tipo, pô, não quero PT de volta, eu não quero Lula de volta, certo? Eu quero ter o meu direito individual, certo? Porque não tem como você forçar para que as pessoas acreditem nessas vacinas. Não, não tem, cara. Você tem que também respeitar o direito individual de escolha da pessoa. Se a pessoa não quer se vacinar, então não se vacina e ponto, acabou, cara. E sempre foi assim, né? Mas recentemente eu também ando vendo que
aparentemente as pessoas que não se vacinarão contra essa doença aí, elas vão perder alguns direitos em relação a não ser escolhidas em alguns empregos, nem a não fazer alguns cursos, ou seja, novamente ferindo o direito individual de escolha da pessoa, certo? Aí finalizando, aí você pega que recentemente, né, como falei, o João Botox, ele falou que foi infectado de novo. Porra, cara, por que que ele se vacinou então? Né, isso até me lembrou de outras pessoas, né, que falaram que, cara, eu não corro risco de ser infectado porque eu já fui vacinado. Porra, você pega que o próprio João Botox aí, o maior propagandista dessa Coronavac aqui no Brasil, o cara se vacinou, né, e foi infectado 2 vezes, cara. Não que eu acredite nisso, né? Não que eu acredite nisso aí, por quê? Porque ele tá justamente fazendo propaganda, né, vendo que as demais vacinas acabaram tomando espaço, certo? As pessoas também estão bancando como é que dizem, sommeliers de vacina, né? Porque elas estão vendo que existem algumas vacinas que estão dando problemas, né? Então, outra coisa. Qual o problema da pessoa ser sommelier de vacina? A pessoa ela não pode escolher, ela tem que tomar tal vacina, sendo que existem justamente problemas aí que andam ocorrendo, o que é com o Oxford, com a AstraZeneca. Então, a gente tem que ser obrigado, né, a tomar qualquer vacina, certo? É claro que não, né, cara? É claro que não. Então, aí você pega que não tem como você não achar que não está havendo politização e, tipo, politização pro lado justamente da esquerda, cara, né? O pessoal aí que diz que se preocupa com as pessoas, quando é o contrário, não tem como você confiar, né,